Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Ontem aconteceu uma situação muito estranha. É, eu estava ontem pintando o trailer que a minha esposa pediu para mim pintar a calçada, e umas pessoas começaram a me rodear, me cercar, me filmar. Desviava das pessoas, atravessava a rua, elas atravessavam atrás de mim. Uma mulher vestida de vermelho e uns homens, um casal, tinha uns rapazes também. É, então, eu peço a vocês que estão querendo me denegrir, eu tô com medo de fazer algum vídeo, adaptar esse vídeo e mentir, falar uma coisa que eu não sou. Só que Deus é o meu juiz, Deus mostra a verdade para as pessoas. Eu confio no meu Deus, como fala no Salmo 11. Eu falo para vocês em voz de verdade. Eu sou uma pessoa de paz, de bem. Ontem à noite eu tive uma visualização linda. Tipo, postei no Facebook, no Instagram, sobre a questão da física, sobre a questão do tempo, que na verdade o tempo é a quarta dimensão e a gente vive cercado em volta do tempo. Essa teoria é a teoria que une a teoria da relatividade do Einstein com a física quântica. E o tempo é a chave de tudo, as coisas. O tempo e espaço, porque começa do micro e termina no macro. Então, as partículas que são criadas na teoria das cordas, é falado que a partícula, quando você não está observando ela, ela se comporta como uma matéria. Quando, quando você não está observando ela, ela se comporta como uma partícula. Quando você observa ela, ela se comporta como uma partícula, uma matéria. Então, essa é a resolução. Explicando calmamente, de novo, a partícula, quando você não observa ela, ela é uma onda. Mas quando você observa ela, ela vira uma matéria, vira uma partícula. Isso está no CERN, no acelerador de partículas. Os físicos sabem disso, sobre a teoria das cordas. E é Deus, o ressoar de Deus, falando assim: e haja luz, e se fez luz. Então a partícula é tipo assim, essa teoria das cordas, que mostra sobre a questão dessa, dessa circunstância do micro que se expande para o macro, esse é o entendimento de todo o universo. E o tempo que está ao redor disso, entre o micro e o macro. Começa no mínimo, sobre os átomos, sobre o quarks, sobre as partículas que se comportam como ondas, e vai se estendendo sobre o macro, que é o espaço-tempo que a gente vive. O tempo é a chave de tudo. Deus criou o tempo. E, e foram 7 tempos que Deus criou. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, e no sétimo dia ele descansou. Então, todas as coisas, na teoria das cordas, o que é o mínimo do átomo? O mínimo do átomo é uma onda. E sabe qual que é essa onda? É o ressoar da voz de Deus em todas as coisas. E se faça luz, e se fez luz, e se crie os céus, a terra. Então, essa é a questão que eu queria falar com vocês sobre essa descoberta que eu fiz, unindo a física quântica com a teoria da relatividade do Albert Einstein. E eu descobri isso, eu falei até para minha esposa de fazer um artigo sobre isso numa revista. Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que essa é a verdade da humanidade, Deus existe. Outra coisa que eu queria fazer para vocês, o Darwin falou que o homem veio do mar, do oceano. Aí teve a evolução do peixinho, saiu, criou pata, depois virou a macaquinha, a Lúcia, que saiu lá da África do Sul e foi lá para a Europa. Só que isso é tudo balela, é tudo mentira do Darwin, viu, amados irmãos? A verdade é que não tem como se originar a vida no mar, porque para se criar uma célula, a célula é composta de proteínas. E para se criar as proteínas, é uma cadeia de aminoácidos. E é comprovado pela ciência, os cientistas que me verem e tá me ouvindo falar, para criar uma cadeia de aminoácido, para criar uma proteína, uma sequência de aminoácidos específica para criar uma
proteína é impossível do acaso. É a mesma coisa de se pegar uma lesma e, e ela atravessar o universo mais de 100 trilhões de vezes e voltar. É a mesma probabilidade de se criar uma cadeia específica de, de se criar uma cadeia específica de aminoácido para criar uma proteína para se gerar uma célula humana, para se gerar uma célula que gera uma vida. E essa cadeia de aminoácidos é impossível se dar no mar, no oceano, tá, pessoal? Essa é a verdade de todas as coisas para vocês. E o que que os cientistas acreditam? Eles acreditam que tem uma inteligência superior que criou tudo isso. Eu estou conciliando a questão da vida com a ciência. Estou cristã a religião com a ciência. Isso é que é o mais legal, pessoal. Porque existe na arqueologia, que Deus existe, tudo. Esse é o vídeo que eu queria falar para vocês e eu tô sendo muito pressionado. As pessoas estão querendo dizer coisas que eu não sou, mas eu confio em Deus, como fala no Salmo 11. Eu sei quem eu sou um homem de bem, sou um homem de paz, sou um homem que respeita todos, e Deus sabe quem que eu sou. Isso é o que me basta, me importa, sabe? E eu busco Deus em espírito e verdade. Essa teoria, eu tô querendo, é a teoria de tudo, que o Albert Einstein era um homem muito inteligente e um gênio, e Deus me deu a graça de saber. E eu falei para minha esposa já uns tempo atrás, conversei com uma professora minha de metodologia científica, que eu fiz engenharia de produção, ela falou para mim conversar com uma revista, publicar artigo e tudo isso. Então, pessoal, esse é o segredo. Deus rege todas as coisas e tem um ressoar da voz de Deus em todo as coisas, tá bom, pessoal? Essa é a verdade que eu tenho para falar para vocês. O inimigo não quer deixar, tá me martirizando muito hoje, o inimigo, porque estão criar circunstâncias para me fazer mal, mas como diz o Salmo 11, eu confio na justiça. Deus é meu juiz, como está no meu nome, significado do meu nome, Danilo e Daniel. Então, que Deus seja meu juiz e me livre do mal, da mentira, das pessoas ruins que querem falar mal de mim para dispersar os verdadeiros cristãos. Os corvos estão em cima de mim, querendo rodear para dispersar as sementes plantadas no coração de vocês. Tá bom, pessoal? Eu agradeço ao Deus vivo por estar fazendo esse vídeo para vocês. Não está sendo fácil pelas coisas, os momentos que eu passo, assim. Mas Deus é maior na minha vida, meu Salvador. Outra coisa que eu queria falar com vocês, não acreditem em tudo que a mídia fala. Por causa que tem gente na mídia que trabalha para cassinos, pessoas que faz música cover, que estão inventando, disseminando mentiras, criando situações para poder fazer o mal para os cristãos. Pessoas que servem, que são corvos, querendo fazer mal para os cristãos se dispersarem, mas perseverem, mantenham firme, porque Jesus Cristo é real, confiem na palavra de Deus, sabe? Independentemente do que o mal que façam, crucificaram Jesus, que era um homem perfeito. Então, quem sou eu? Acusaram ele de coisa que ele não fez, que era um homem perfeito. Quem sou eu? E ele mesmo diz: o servo não é maior que seu mestre. Se perseguiram a mim, também vão perseguir vocês também. Isso é o que Jesus disse na palavra. E louvado seja o nome do Deus vivo por isso. Porque ele fala: bem-aventurados os que vos perseguem. Bem-aventurados quando vos perseguirem. Porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, eu entrego tudo na mão deles, na justiça do Pai. E é isso que eu queria falar com vocês, viu, amados irmãos e irmãs? Paz e bem, que a graça e paz do nosso Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo esteja com todos. Peço que orem por mim, por favor, que estão querendo fazer maldade muito grande por mim. E sabe quem que são essas pessoas? São pessoas que envolvem com coisas erradas, humanas, com tráfico de pessoas, tráfico por pedofilia, chama Red Pill.
Então, são pessoas muito ruins que querem me acusar de uma coisa que eu não fiz, tá bom, pessoal? São pessoas muito ruins que querem me acusar de uma coisa que eu não fiz, tá? E que a graça e a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo, do Espírito Santo, esteja com vocês, que o Espírito Santo nos conduza, nos dê paz, que vocês tenham a ciência do bem, tá bom? Eu peço que orem por mim, e, independentemente das situações, mantenham firme a vossa fé, escutem o que eu falei sobre a questão da Bíblia, da arqueologia. Deus é real, Deus é fiel e honrado, o céu existe, e o inferno também existe, e os que servem o maligno também existe, tá bom? A paz, o bem. Eu vou fazer uma oração, orem comigo, por favor. E reza o Salmo 91 para mim também, tá? O Salmo 11, e louvado seja o nome do Deus vivo, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. E uma coisa eu quero deixar por último, quem me conhece a fundo, sabe toda a minha história, pessoal, sabe o tanto que eu trato bem as pessoas, o tanto que eu sou humano com as pessoas, o tanto que eu amo fazer o bem para as pessoas, orar, e eu luto, e vocês me conhecem, sabe que eu sou o tanto que eu luto por cada um de nós, o tanto que eu oro por cada um de nós, tá bom? Essa é a verdade, tá? Graça e paz, em nome de Jesus Cristo, tá? E é igual o Salmo 11 que eu disse para vocês, eu confio em Deus, o meu Salvador, que me livrará das injustiças e da maldade dos corvos que querem dispersar a semente no coração de vocês, tá bom? Paz e bem.